O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui, transformamos leitura em resultados. Aula de hoje. Toda interação deixa uma marca. Escolha qual impressão você quer deixar, ok? Eu e a obra e eu. Eu e vocês e a obra. É assim, né? Vamos lá. Não tem jeito. Bom, estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, ok? Módulo 2, 6 maneiras de causar uma impressão duradoura. Capítulo 6, que é o último capítulo do módulo 2, é a 6ª maneira, né, de causar uma impressão duradoura, que se chama Faça o Possível para deixar as pessoas mais felizes. E hoje é a parte final. Então, eu dividi o capítulo 6 em 3 partes, para que todas as partes ficassem didáticas e dinâmicas, você consiga assistir cada parte num pequeno período de tempo que você tiver livre. Então, hoje a gente vai terminar, é o capítulo 6, parte final, parte 3. Com isso, a gente termina capítulo 6 e o módulo 2, ok? Então, tá. Como sempre, eu começo a aula com uma pergunta sobre a sua vida, para eu te teletransportar de onde quer que você esteja, aqui para dentro do assunto. Aí você presta mais atenção e assimila melhor o que eu tenho para te ensinar, tá? Bom, depois de uma conversa com você, as pessoas costumam se sentir melhor ou pior? Essa pergunta é ótima, porque eu tenho um amigo que fala comigo que eu, com certeza, sofro de sincericídio. Então, tem grandes chances da pessoa sair pior de uma conversa comigo. Aí ele ri, brinca e tal. Ele fala, não, eu tô exagerando, tô brincando. Mas tem tapa na cara que quando a gente precisa tomar, tem que ser você que dá. Mas não é sobre isso, né? Foi só uma brincadeira aqui pra gente descontrair. De uma forma geral, né? As pessoas conversam com você, elas saem piores ou melhores do que antes da conversa, ok? Gente, ninguém é perfeito, né? Tem gente que conversa comigo e sai melhor, tem gente que conversa comigo e sai pior, porque eu realmente, às vezes, dou alguns tapas na cara, tá? Mas não é de forma literal, tá? É literariamente falando. Ok? Bom, mas tudo bem. Foi só um exemplo pra gente descontrair e começar bem o nosso dia, a nossa aula. Tá joia? Bom, essa pergunta que eu fiz, talvez ela pareça simples, né? Mas ela não é, ela é profunda, tá? Ela revela muito sobre a forma como você constrói seu relacionamento com as pessoas, né? Porque todas as suas interações deixam algum tipo de marca. Uma palavra que você disser, um comentário, uma mensagem, um olhar, uma atitude, tudo isso que eu falei são tipos de interações que você tem com as pessoas, ok? Então, mesmo quando você não percebe, você está colocando alguma coisa na balança das relações. Joia? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Na nossa aula, toda interação deixa uma marca. Escolha qual impressão você quer deixar. Então vamos lá, vamos avançando, né? Vamos seguir no nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie, chegando na parte final do capítulo 6, Faça o Possível para Deixar as Pessoas Mais Felizes. Então vamos para o livro, né? Depois eu vou pegar o coração desse texto, explicar para vocês o que o livro está querendo te ensinar com isso. Vou gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real hoje ainda, assim que você terminar de assistir essa aula. Os passarinhos estão brigando também hoje, gente. Assim que você terminar de assistir essa aula, para você tornar a cada dia a sua vida 1% melhor. Pensa nisso, o efeito cumulativo disso. Depois de um mês, por exemplo, você vai estar muito melhor, né? Não só você e todo mundo que te cerca, todos que estão à sua volta, ok? Combinado? Esse é o meu propósito com você aqui, melhorar a sua vida, né?
E eu acho que esse é o seu intuito, estando você aqui no meu canal, tá joia? Então vamos lá. Em muitas tradições existem deuses e deusas da justiça. Temis, um titã, era o organizador dos assuntos comunitários. Dice era a deusa grega da justiça, que determinava o que era certo e o que era errado. Justitia era a personificação romana da justiça, obrigada a ascender aos céus por causa dos erros dos mortais. Maat era a deusa egípcia que manteve a ordem no universo até o momento da criação e depois se tornou uma reguladora celeste. Desses deuses e deusas surgiu a personificação moderna da justiça, a imagem da mulher vendada segurando a espada e a balança, associada aos sistemas judiciários ocidentais. Sua mensagem não poderia ser mais simples. Para que prevaleça sempre, a verdade deve ser pesada, caso a caso. Uma mensagem mais sutil seria: qualquer coisa pode fazer a balança pender. Num caso, não existe argumento inútil ou fato irrelevante. As balanças da justiça pesam tudo. E o que vale para a justiça vale para os relacionamentos humanos. Não existem trocas neutras. Ou você deixa o seu interlocutor um pouco melhor ou um pouco pior. Jordan estava pensando em seu divórcio uma década após ele ter ocorrido, na véspera de seu segundo casamento. Um amigo perguntou por que o primeiro tinha fracassado. Foi porque eu não considerei os pesos nas balanças, respondeu Jordan. Cada uma das interações com a sua primeira esposa transmitia uma de duas mensagens. Ou que ela o considerava a pessoa mais importante do mundo, ou que ela não o considerava. O problema foi que ele transmitiu a segunda mensagem com muita frequência. Não é realista esperar que cada interação nossa mude a vida do nosso interlocutor. Mas não esqueça que a sua balança tende para um lado ou para o outro todos os dias. Isso deveria ser motivo mais que suficiente para prestar atenção em cada mensagem enviada. Tentar ser altruísta em cada interação fará de você uma exceção nessa era digital. David Brooks, colunista do The New York Times, escreveu um texto contrastando a humildade exibida pelo Japão após a rendição do país no fim da Segunda Guerra Mundial com o que vemos hoje. No dia da vitória, o fascismo era sinônimo de grandiosidade, pompa, ostentação e fervor. Do outro lado, as máquinas de propaganda dos aliados também tinham produzido uma grande quantidade de exageros polêmicos. Em 1945, o povo estava farto de tudo isso, ávido por um estilo público discreto, abnegação, modéstia e frugalidade. A humildade e o sentimento de que era preciso pensar igualmente em nós mesmos e nos outros, talvez até mais nos outros do que em nós mesmos, faziam parte da cultura da época. Com o tempo, esse sentimento começou a mudar, escreveu Brooks. A salvação moral deixou de ser encontrada na humildade perante Deus, e a história passou a ser obtida no contato íntimo consigo mesmo. A autoexposição e o narcisismo se tornaram fatores importantes na competição por atenção. Algumas pessoas têm conseguido ganhar atenção, talvez notoriedade seja uma palavra melhor, cultuando a si mesmas e criando uma cultura de celebridade ao redor de si. Algumas ganham milhões com essa estratégia. Qual é a nossa impressão sobre essas pessoas? Elas têm influência permanente? Talvez, depois de conseguir tanta atenção, influenciem as pessoas a buscar cultura, o que é melhor do que nada. Mas, em última análise, servem acima de tudo como provocadoras. São como um bom vinho antes de uma refeição insossa. Preparam o nosso paladar para um prato que não tem nada demais. Há milênios, os filósofos vêm especulando sobre as regras dos relacionamentos humanos
E de todas essas especulações, desenvolveu-se apenas um preceito fundamental. E não é novo. Na verdade, é tão antigo quanto a própria história. Zoroastro o ensinava a seus seguidores na Pérsia 2.500 anos atrás. Confúcio o pregava na China 2.400 anos atrás. Lao Tse, fundador do taoísmo, o ensinava a seus discípulos no Vale do Han. Buda pregava sobre o assunto à margem do sagrado rio Ganges, mais ou menos nessa época. Os livros sagrados do hinduísmo o ensinaram 1000 anos antes disso. Todos eles chegaram à mesma conclusão. Não faça com os outros o que não quer que façam com você. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus disse isso de um jeito um pouco diferente. Fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Essa é a única regra considerada de ouro ao longo da história humana. Ironicamente, uma vantagem da era digital é que muitas pessoas têm complexo de superioridade, o que proporciona a você uma maneira simples de causar uma impressão duradoura. Mostre a elas, de modo sutil, que tem razão. É muito mais provável que elas retribuam o favor. Sabe por que eu gosto de você, Ike? Perguntou o britânico Winston Churchill ao presidente norte-americano Dwight Eisenhower, que tinha conseguido lidar de maneira mais ou menos harmoniosa com personalidades fortes como Bernard Law Montgomery, Charles de Gaulle e Franklin Roosevelt. Porque você não faz questão de receber os louros da vitória. Se você melhorar um pouco a vida das pessoas, se tornará muito mais importante do que elas e irá muito mais longe. Ok? Que lindo esse final de capítulo e de módulo, né? É engraçado que bate muito com o nosso propósito aqui do canal, né? Melhorar um pouco a vida das pessoas. Antes de eu fazer a leitura com vocês, eu já tinha dito, né? O meu propósito aqui é fazer você melhorar a sua vida, né? Com isso, você vai mais longe e eu vou também, porque eu tô cumprindo o meu propósito, ok? Isso me deixa muito feliz. Bom, terminamos então o capítulo 6 dessa forma e o módulo 2. Próxima aula, só para dar um spoiler para vocês, a gente vai começar o módulo número 3, que se chama Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. Não é um módulo fácil, mas vai ensinar muita coisa pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar sobre isso, tá? O trecho final do capítulo 6, ele começa trazendo uma imagem muito poderosa, que é a balança da justiça, né? Em muitas culturas, tem símbolos e histórias que são relacionadas à justiça. Mas a imagem mais conhecida é a da mulher vendada, segurando uma espada e uma balança. Quem nunca viu, é só procurar, tá? Na internet, essa imagem. Ela é uma representação, né, que transmite uma mensagem que é simples. Ela está ensinando que tudo tem que ser avaliado, ok? Cada detalhe tem um peso. Cada elemento tem uma influência sobre o resultado. E o livro, nesse momento, ele faz uma conexão muito importante. Ele fala que essa mesma ideia, né, de que tudo tem que ser avaliado, tudo tem um peso, tudo influencia no resultado. Isso também se aplica aos relacionamentos, ok? Bingo, né? Já temos um bingo aí. Nenhuma interação é neutra, nenhuma, tá? Ou você sempre vai acrescentar ou vai retirar alguma coisa da experiência que você vai ter com o outro. Guardem isso. Então, eu quero que você pense nas suas conversas, né? Depois que você conversa com alguém, essa pessoa, ela sente mais confiança, energia, esperança? Ou ela sente que ela perdeu mais alguma coisa naquele momento, né? O que você transmite?
Não significa que você precisa transformar cada encontro numa festa de arromba, em algo extraordinário, tá? Não tô falando isso. Até porque isso seria impossível, tá? Você é humana, então você, não sendo uma máquina programada para distribuir inspiração em tempo integral, né? Não tem como você fazer isso, embora às vezes o mundo espere, tá? Esse desempenho de você como se você tivesse uma bateria infinita. Mas você pode fazer alguma coisa, você pode desenvolver consciência na pessoa. É o que eu faço aqui com vocês, tá? Você pode perceber que a sua atitude, ela tem um impacto, né? Então, aquela pequena interação que você tem todo dia, que você repete, constrói a imagem que as pessoas vão fazer de você. Você é a casa construída. As suas unidades são seus tijolinhos. O que são esses tijolinhos? São as suas atitudes que você tem com as pessoas repetidamente todos os dias. Bingo? Ok? E aí o livro traz a história do Jordan para ilustrar isso, né? Ele estava refletindo sobre o primeiro casamento dele antes de se casar novamente. E aí, quando perguntaram para ele por que o primeiro relacionamento tinha terminado, ele respondeu que é porque ele não tinha considerado os pesos da balança. Olha que legal, né? Que figura de linguagem legal. Ou seja, cada interação que ele teve com a primeira esposa transmitiu uma mensagem, né? Ou de valorização ou de desvalorização. E o problema no caso dele foi que muitas vezes as atitudes dele comunicaram que ela não era uma prioridade. Fazer essa reflexão é muito importante, porque muitas vezes você acredita que grandes acontecimentos é que vão definir os seus relacionamentos, né? Nossa, quando eu consegui comprar um carro para minha esposa... Não, na realidade são os pequenos momentos repetidos, tem que ter constância, né? Que vão criar aquela experiência boa de estar ao lado da pessoa, correto? Outro bingo, né? Bom, o livro também fala que relacionamentos, eles não são destruídos nem fortalecidos só por aqueles grandes acontecimentos, aquelas datas comemorativas, né? Não. Eles são construídos nas pequenas mensagens que você passa para a pessoa todo dia, né? E quando eu digo pequena mensagem, não é mensagem de WhatsApp, não. É a mensagem que você está enviando com qualquer interação que você tenha com a pessoa, tá? Então, vamos pensar aqui. Como que as pessoas mais próximas de você se sentem quando estão ao seu lado? Importantes? Elas sentem que são ouvidas, respeitadas? Ou não? Ou elas sentem que elas precisam disputar sua atenção com alguma coisa, né? A gente tem que fazer essa reflexão. E essa pergunta vale para qualquer tipo de relação que você tiver. Família, amizade, equipe, cliente, parceiro. Porque todo mundo quer sentir que tem valor, gente, né? O livro, ele explica que não é possível transformar cada interação num momento decisivo. Mas tem coisa que você pode fazer. Você pode prestar mais atenção naquela pessoa, né? Você pode escolher de forma consciente qual o impacto que você quer causar na vida dela. Bingo, né? Então, vamos beber uma aguinha enquanto a obra se movimenta? Então, entendam que a atenção aos pequenos detalhes é uma das maiores formas que você tem de demonstrar respeito. Olha que bingão aí. E a gente não valoriza, a gente menospreza, porque é pequeno, né? E aí o livro também vai trazer uma reflexão sobre humildade, que eu acho muito válido, né, de passar para vocês. O livro fala do David Brooks, que é um colunista do The New York Times, que compara diferentes momentos da história. E aí ele observa como que a sociedade passou por várias mudanças na forma de buscar um reconhecimento, né? Então, segundo ele, teve um período em que os valores como a humildade, a modéstia, a preocupação com os outros tinha grande importância. Só que com o tempo, parte dessa cultura mudou, né? Passou a valorizar mais a exposição pessoal, a busca por atenção,
a necessidade de mostrar a própria imagem, né? Construir uma identidade toda baseada no reconhecimento externo. E isso aí criou um desafio, gente, porque muita gente começou a confundir ter visibilidade com ter importância na vida das pessoas, né? Ser visto não significa ser valorizado, ok? Temos outro bingo aí, né? Então, vocês podem entender que a atenção pode até ser conquistada de forma rápida, mas o respeito não. O respeito ele tem que ser construído, ok? Tem gente que consegue ter grande notoriedade colocando a si mesma no centro de tudo, né? Consegue seguidores, comentários, exposição. Mas aí eu te pergunto, esse poder de influenciar dessa pessoa vai permanecer? A gente vê aí, a pessoa viraliza hoje, um escândalo. Semana que vem ninguém lembra da pessoa, né? Por que isso acontece? Porque existe uma diferença entre você chamar a atenção das pessoas e melhorar a vida das pessoas, né? Uma pessoa, ela pode ser lembrada porque ela fez barulho, eu acabei de falar aqui, né? Mas outra pessoa pode ser lembrada porque fez diferença. Então, eu podia perfeitamente estar falando sobre fofoca, né? Talvez eu tivesse uma audiência imensamente maior, mas eu estaria apenas chamando a atenção, eu não estaria melhorando a vida de ninguém. E eu optei por melhorar a vida das pessoas, fazer a diferença. Não para me enaltecer, mas porque eu entendo que quando eu melhoro a vida de alguém, a minha também melhora. E eu também quero melhorar, né? Então, vamos lá. Acho que o bingo de milhões da aula de hoje gira em torno disso, né? E a influência mais poderosa não é aquela que faz todo mundo olhar para você. É aquela que faz as pessoas se sentirem melhor depois que elas encontram com você. Porque parar para olhar para você, elas podem simplesmente fazer isso para falar mal de você, né? Então, você não tem poder nenhum sobre essas pessoas, né? Agora, quando elas se sentem melhor depois de você, aí sim, você está influenciando essas pessoas poderosamente, ok? Bingo de milhões, né? O livro também traz um princípio, né? Que ele fala que atravessou séculos de história humana, que é uma ideia que já foi ensinada por diferentes tradições, por grandes pensadores, né? Que fala simplesmente que é para você não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Também fala de Jesus, né? Jesus ensinou a mesma coisa falando de uma outra forma. Falando para que você faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Jesus tira o não da frase, né? É muito importante, tá? Tirar os nãos da frase. Em vez de falar não faça, fala faça. O que é para fazer? Faça o que você quer que façam por você. Faça para os outros, né? Jesus é Jesus, né, gente? Essa regra é chamada regra de ouro, né? Talvez ela seja uma das maiores lições que existem sobre relacionamento, né? Então, assim, antes de você falar, agir, responder, se pergunta, eu gostaria que fizessem isso comigo? Isso que eu estou prestes a fazer com outra pessoa? Eu gostaria de ser tratada dessa maneira? Né? Essa atitude que eu vou ter agora, ela vai acrescentar ou vai prejudicar? Temos que pensar nisso, né? Temos que ter empatia pelo outro. E a empatia, ela começa quando você deixa de pensar apenas na sua intenção, no que você quer, e você começa a considerar a experiência do outro. Bingo, né? O livro traz também uma outra reflexão interessante já sobre o digital. Ele fala que hoje muita gente tem necessidade de provar que está certa, né? Quer vencer discussões, quer demonstrar conhecimento, receber reconhecimento, né? Só que tem uma forma tão mais inteligente de você criar essa conexão. É você permitir que a outra pessoa também se sinta valorizada, não só você. E não significa concordar com tudo, ok? Eu sempre estou frisando isso aqui. Significa respeitar a opinião do outro, compreender por que o outro pensa assim, tá? E não transformar a conversa numa disputa.
As pessoas hoje em dia elas não conversam mais, elas discutem. E a gente não tem que transformar uma conversa numa discussão. Ok? Bingo, né? Muitas vezes, gente, a melhor forma de você influenciar alguém é simplesmente você fazer essa pessoa perceber que ela foi ouvida. Cara, ela vai te dar muito valor. Tudo que você falar com ela, ela vai passar a olhar com outros olhos. Tá? Isso é uma grande verdade. O livro traz outro exemplo do Winston Churchill, né? E do Dwight Eisenhower, que mostra exatamente isso que eu tô falando. O Churchill admirava o Eisenhower porque ele não buscava todos os méritos para ele. Então ele não precisava receber todos os elogios, ele valorizava as outras pessoas. E essa característica que fortaleceu a liderança dele. Tá? Então entendam que pessoas verdadeiramente importantes, elas não precisam diminuir as outras para parecerem ainda maiores. Olha o bingo de milhões da aula de hoje, ok? Que vai exatamente na contramão do que a gente está vendo hoje em dia, né? No final do capítulo, você percebe que deixar as pessoas mais felizes não significa fazer grandes favores para elas. Não é isso. É você observar o peso das suas pequenas atitudes. Cada mensagem que você manda, cada resposta que você dá, cada conversa que você tem, cada encontro, né? Tudo isso está construindo a sua impressão. Então, a pergunta aqui não é apenas o que você quer transmitir. A pergunta aqui é o que a outra pessoa está recebendo quando ela encontra comigo. Porque às vezes você quer transmitir uma coisa, mas o que a pessoa recebeu quando encontrou com você foi outra coisa. Olha o bingo de milhões aí. Tem que pensar sobre isso, né? Vamos refletir aqui agora sobre a sua vida. Vou jogar para você agora. Depois que você conversa com as pessoas, elas se sentem melhores? Você tem prestado atenção no impacto que as suas palavras têm? Em quais relações que você precisa demonstrar que valoriza mais a pessoa? Você tenta estar mais certa ou você tenta compreender mais a outra pessoa? As suas atitudes refletem a importância que você diz que dá às pessoas? Ou seja, você faz o que você fala? Você está construindo respeito ou você está só buscando que a pessoa te reconheça? Ela é a tal. Tá vendo que isso daí abre uma consciência em você? Eu tô criando consciência em você te fazendo essas perguntas. Eu tô te encostando na parede e falando, olha aí, como é que você tá agindo? É melhor ou pior? É mais ou é menos? Entendeu? É exatamente essa consciência que eu desenvolvo com as pessoas na cartilha da mente de ouro. Para a pessoa ter uma mentalidade próspera, mas que não esteja relacionada somente àquela conquista pessoal que ela quer, né? Mas que também apareça na forma como ela trata as pessoas, constrói as relações, né? E deixa a marca dela no mundo. Então, na cartilha Mente de Ouro, você aprende a fortalecer sua inteligência emocional, desenvolver uma comunicação mais consciente e criar uma relação baseada em respeito e em valores, né? Porque uma vida em que você cresce, ela não é construída apenas pelo que você conquista, né? Ela também é construída pelo impacto positivo que você deixa nas pessoas. Além da cartilha, você ainda recebe um bônus que é o cofre dourado da prosperidade. Nele, eu coloco exercícios práticos curtinhos para você todo dia conseguir fortalecer essa nova mentalidade que você está aprendendo a ter comigo. Tá? Eu vou deixar então o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo, apesar de muito compacto, ele é muito prático, ele é pequeno, ele é curtinho, mas ele é muito poderoso, porque ele foi feito à base de muito estudo. Eu estudei muitos livros para poder criá-lo, né? Foi com muito esforço, dedicação e muito carinho, tem muito amor envolvido ali, ok? Então tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, essa pergunta que eu vou fazer é para ser respondida nos comentários, tá? Depois de uma conversa com você, como que você gostaria que aquela pessoa se sentisse? Responde aqui para mim, ok? Antes de eu encerrar nossa aula, eu vou deixar o desafio da mente de ouro para vocês. Então, tá na hora da ferramenta de transformação, ok? Você vai
pensar antes de enviar uma mensagem para alguém ou iniciar uma conversa importante, tá? E você vai se perguntar, faz uma pausa e se pergunta: essa interação que eu vou ter agora vai acrescentar algum valor para essa pessoa? Pensa, tá? Depois, você vai escolher uma atitude que vai melhorar aquele momento que você vai ter com aquela pessoa. Mesmo que você já tivesse as melhores intenções do mundo, você vai melhorar isso ainda mais. Vai escolher uma atitude que vai melhorar ainda mais aquele momento, né? Qual atitude? Vou dar alguns exemplos para te facilitar. Pode ser ouvir com mais atenção aquela pessoa, agradecer a essa pessoa, reconhecer algo que ela fez, né? Dar mais espaço para outra pessoa falar. Só que você vai fazer isso de maneira intencional, né? Depois você vai voltar aqui e vai compartilhar com a gente o que você percebeu. Você vai aprender fazendo isso que você está melhorando a experiência dessa pessoa com você, né? E que ao melhorar a experiência da pessoa, você também está transformando a sua experiência, ou seja, a sua forma de viver, ok? Isso faz muita diferença, tá? Bom, então você já sabe, aqui é o Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. E ao concluir o capítulo 6, você aprendeu que toda interação tem um peso, né? Mesmo aquelas pequenas atitudes, elas deixam marcas. A balança dos relacionamentos está sempre se movimentando para cima ou para baixo. E cada escolha sua vai influenciar, sim, para qual lado essa balança vai pesar, né? Você também aprendeu que você não precisa realizar grandes feitos para você causar uma impressão duradoura. O que você precisa é cuidar dos pequenos momentos com as pessoas. E aí o livro trouxe a história do Jordan, que te mostrou que os relacionamentos são construídos através daquelas mensagens que você transmite todo dia para a pessoa, né? Você também aprendeu que a reflexão sobre humildade mostrou que atenção não é a mesma coisa que influência, né? Você também aprendeu que a regra de ouro, ela revela um princípio muito simples, porém muito poderoso, né? Trate as pessoas da maneira como você quer ser tratada. Porque no final, gente, a maior marca que você deixa não está apenas no que você faz. Está na forma como você faz as pessoas se sentirem com o que você faz a elas, né? Então, talvez você não vai conseguir mudar o mundo inteiro. Talvez. Mas você pode mudar a experiência de cada pessoa que cruzar o seu caminho. Olha isso. Isso é muito poderoso. E muitas vezes uma pequena melhora na vida de alguém é exatamente aquilo que vai tornar a sua presença na vida dessa pessoa inesquecível, ok? Então, a aula termina aqui, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida, ela vai continuar, tá? Eu espero você na próxima aula. Te lembrando sempre, para terminar, que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Então, um beijo grande no coração de vocês. Não se esqueçam, todos os dias temos aulas novas às 7 horas da manhã, ok? Beijo!